no Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Lucas, no capítulo 9, versículo 57. Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Lucas, capítulo 9, versículo 57. Amém, querido? Quantos acharam? Diga aleluia. Então vamos ler então, sem perder tempo. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus, as raposas têm os seus covis, e as aves do céu os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou e disse, deixa aos mortos o enterrar os seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Disse também a outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixe-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Pai, que palavra séria, que palavra que a tua igreja precisa escutar nesses dias e atentar sobre a face da terra. Pelos dias que nós estamos vivendo, que são dias perigosos, dias de muitas distrações, dias de muito entretenimento, e nós precisamos, Pai, olhar atentamente para teu Filho, e pedimos que o teu Espírito, Pai, possa conduzir a palavra desta noite aos nossos corações, e essa palavra venha achar morada nas nossas almas, e ela possa dar fruto, a 30, a 60, a 100 por um. Eu gostaria de relatar a você algo muito triste, algo muito preocupante, que as Escrituras nos mostram e nos apontam. Porque se nós analisarmos o texto e extrairmos dele aquilo que o Espírito Santo de Deus quer nos mostrar, nós vamos ficar muito preocupados. Porque nenhum deles seguiu a Jesus. Nenhum deles deu algum sinal ou alguma resposta ao chamado de Jesus. E nós estamos vendo uma geração hoje muito próxima do que o texto nos mostra. Nenhum deles disse para Jesus, eu vou te obedecer. Eu não vou enterrar o meu pai. Eu não vou despedir-os da minha casa. Eu vou, Jesus, colocar a mão no arado e não vou olhar para trás. Nenhuma dessas pessoas, que não existe nome, que não existe o sexo, nada é referido a eles, porque eles passaram exatamente como um mau exemplo de pessoas que rejeitaram o convite da salvação eterna, o convite da vida eterna, e nós hoje nos deparamos com milhões e milhões de pseudos cristãos, que o pior, estão em muitas igrejas espalhadas sobre a face da terra, mas que com as suas obras, com as suas atitudes, com as suas ações, estão também rejeitando o convite do Senhor.
Por que estas pessoas rejeitaram a Jesus? Porque todas elas, sem dúvida alguma, tinham algo mais importante para fazer do que seguir a Jesus. E aí que está o problema. Porque nós estamos vivendo uma geração de meras desculpas, de desculpas esfarrapadas. Eu tenho que fazer isso para poder fazer aquilo. Eu tenho que fazer aquilo outro para não fazer aquilo, porque eu preciso me concentrar aqui. E o Evangelho diz que primeiro é o reino de Deus. O Evangelho não diz que primeiro é você. O Evangelho não diz que primeiro é a sua casa, o seu pai, a sua mãe, o seu filho, a sua filha, a sua esposa, o seu cônjuge. Aí o Evangelho não diz isso. Aliás, há quem diga que quem quiser seguir Jesus vai ter que colocar todo mundo em segundo lugar, porque em primeiro tem que estar ele. Quem entendeu o que ouviu? Todos estavam procrastinando seguir a Jesus. E aí que mora o perigo. Por quê? Porque para morrer basta estar vivo. E ninguém sabe a hora da morte. E quantas pessoas hoje, 140 mil pessoas hoje vão baixar a sepultura até meia-noite. E quantas pessoas hoje que estão achando que vão viver mais 10 anos, mais 15 anos, mais 20 anos, e a fichinha dele vai ser chamada, e quando a ficha é chamada, meu irmão, não tem para médico, medicina, não tem para dinheiro salvar a vida de alguém que está abaixando a sepultura. Na verdade que esse pessoal aqui, eles nunca poderiam cantar o Regis Danese. Porque a canção é, largo tudo para te seguir. E esse pessoal não pode cantar essa música. Esse pessoal nem deve cantar, porque será um louvor barato. Agora, a grande pergunta que eu faço para você e para mim, será que a gente pode cantar? Será que você pode cantar a música do Regis Danese? Não da boca para fora, mas de um viver santo, de uma vida ilibada, imaculada, sem mancha, sem ruga, sem mácula. Será que você pode cantar a música do Regis Danese e falar, largo tudo para te seguir, para te servir? E aí você não precisa cantar como eles cantam a música. Entra na minha casa. Não, você não pode cantar assim. Porque quem canta assim é quem não tem Jesus como Senhor da vida dele. Na verdade, o certo e o correto para você cantar é, fica na minha casa, reina na minha vida. Não é para entrar, porque quem já tem, não precisa que ele entre de novo. Mas quem não tem, ele precisa bater na porta para poder entrar, para poder mudar e transformar a vida da pessoa. Será que a gente pode falar igual Pedro dizia? Lucas 18, 28. Eles tiveram a resposta maravilhosa. Nós largamos tudo, Senhor. Pedro disse, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. A condição é essa. Primeiro é deixar tudo. Você só pode seguir a Ele se você deixar. O grande problema é que tem uma massa hoje que está querendo seguir sem deixar. E não há como você seguir a Ele se você não deixar tudo para segui-lo. Por isso Pedro deu a resposta. Nós deixamos tudo para te seguir. E eu quero mergulhar com você nesse texto. E o Espírito Santo vem nos mostrar as verdades profundas da palavra e colocar essa palavra no nosso coração. E o primeiro ensinamento que nós aprendemos desse texto bate de frente com milhares e milhares e milhares de ministérios sobre a face da terra, que ensinam, que pregam e deturpam as escrituras sagradas. Mas graças a Deus ainda tem 7.000 que não dobrou os joelhos a Baal.
Jesus deixou uma palavra e um princípio, ele não revoga nem quebra. Ninguém pode servir a dois senhores. Nós estamos vivendo uma geração hoje que querem servir a Baal e querem vir nos cultos dos domingos à igreja evangélica. Nós estamos vivendo uma geração que gosta do monstrinho verde, mas que também gosta do Senhor. E aí, querido, Jesus deixou bem claro nas Escrituras, no verso 57 de Lucas 9. E aconteceu que, indo ele pelo caminho, Jesus lhe disse-lhe um: Senhor, segui-te-ei para onde quer que fores. E Jesus lhe disse: as raposas têm os seus covis, e as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Jesus veio quebrar desde aquela época o quinto evangelho, a palavra da prosperidade, que visa colocar o homem no centro, que visa colocar o humanismo dentro da igreja, que visa colocar o egocentrismo, o hedonismo e todos os ismos do inferno, que já não é mais para Deus, mas é para mim. Afinal de contas, eu tenho que ter uma performance boa. Afinal de contas, o centro sou eu. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Infelizmente, é assim que tem acontecido em muitos púlpitos das igrejas. Eu diria que é o crente denorex, é o crente verdadeiro, junto com o denorex. Olha para mim. É o crente joio com trigo. É as virgens sábias junto com as tolas. Você percebeu que na palavra elas estão together? Pastor, como é que eu sei a diferença? Como é que eu vou saber a diferença de um para o outro? É tudo igual. É por isso que Jesus fala: não arranca. Deixa que eu vou arrancar naquele dia. Eu vou pegar os cabritos, vou colocar à esquerda e as ovelhas à direita. Porque na verdade, irmãos, o que falta na noiva nécia é a luz. Ela aparece, mas não é. Ela tem a performance, mas ela não tem o principal, que é o fogo do Espírito dentro dela, o poder do Evangelho. E sabe o que acontece? Esse pobre cidadão, ele é perseguido por causa dos maus testemunhos desse, que está parecidinho. A Bíblia diz: por vossa causa, o Evangelho é blasfemado. De pessoas que estão brincando de ser uma coisa que não entenderam o Evangelho, que diz que com Deus ninguém brinca. Mas o que acontece com esse? Esse acontece uma peculiaridade. Esse tem a luz do Evangelho. E a Bíblia diz que a vida do justo vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Eu conheço o Paulo. Eu conheço Jesus que Paulo pregou. Mas ele disse para aqueles homens em Atos dos Apóstolos: mas vós quem sois? Porque a luz é que tem que brilhar na sua vida, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem a Deus. Eu não sei se você conhece esse testemunho do pastor Abraão de Almeida. Ele foi arrebatado ao céu.
E chegando no céu, Jesus começou a mostrar a glória para ele. E de repente ele olha para baixo, a igreja domingo à noite, tampada de gente de um lado e do outro. E ele via que do céu desciam alguns fachos de luz. E ele começou a ficar impressionado com aqueles fachos. E ele chega para o Senhor Jesus, vira e diz: Senhor Jesus, por que algumas pessoas somente recebem aqueles fachos do céu para suas cabeças? Jesus olhou para ele fortemente e disse: aqueles fachos são dos salvos, são daqueles que creem em mim. São daqueles que perderam as suas vidas, que perderam para poder ganhar, porque só pode ganhar quem cumpriu o princípio de perder, porque quem não perder a sua vida nunca vai ganhá-la ou salvá-la. Querido, precisamos entender, acenda a luz por favor, querido, precisamos entender o que o Senhor está mostrando para as nossas vidas. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Irmãos, você precisa entender a palavra de Deus que diz que nós ainda não chegamos no nosso descanso. O nosso descanso não é nessa terra. Enquanto você viver aqui, você vai ser afadigado pelo sol, você vai ter aflição, você vai ter tribulação, você vai ser perseguido. O Senhor Jesus disse: perseguiram a mim, vão perseguir a vocês. Se não está perseguindo a gente, tem alguma coisa errada. Porque o mundo tem que nos odiar. E aí, querido, esses dias eu vi uma pessoa falando, numa entrevista dela, que ela pediu para Deus o apostolado de Paulo. E eu queria saber se essa pessoa, não vou nem falar aqui na bobagem que ela falou, se ela conhece as Escrituras. Porque primeiro, Jesus faz Paulo descer do cavalinho dele, ou do pedestal, porque ninguém sabe se tem cavalo ou se não tinha, mas que ele caiu, ele caiu. Mas quando alguém cai por Deus, ele é levantado por Deus. A diferença não está em cair somente, está em ser levantado. Aí ele já chega para Ananias, porque o negócio, aquele lá era pior do que o FBI, a imigração, tudo junto. O negócio era tenso com Paulo, gente. Aí ele chega para Ananias e fica tranquila, Ananias. Eu vou mostrar para ele enquanto importa ele sofrer pelo meu nome. Aí 1 Coríntios 4:10, abra comigo a sua Bíblia, nesse texto tão glorioso, tão maravilhoso, tão poderoso da sagrada. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 10. Nós, Paulo está falando dos apóstolos, somos loucos por causa de Cristo. Todavia, vós sois sábios em Cristo. Possa entender aqui um sarcasmo santo de Paulo para a igreja de Corinto. Amém? Nós somos os fracos por causa de Cristo, mas vós sois fortes. Vós sois respeitados. Contudo, nós somos desprezados. Tem uma tradução que diz vis. Escuta bem o que eu vou dizer para você. Deus tem uma coisa com gente que é desprezada, meu irmão. Com gente que está nem aí para Ele. É desse que Deus gosta, querido.
Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o que é elevado entre os homens é abominável diante de Deus. Mas não termina aí não. No versículo 11 fala assim: até hoje, quem é que está passando isso aqui? Os apóstolos. Passamos fome, passamos sede, temos necessidade de roupas, somos afrontados, somos esbofeteados, são espancados, apanham por causa de Jesus, e não temos morada certa. Agora você imagina, compara esses apóstolos aqui com os apóstolos de hoje em dia, que tem avião a jato, casa de 3 andares, apartamento, cobertura. Vê se dá para encaixar aqui algum apostolado que você conhece na face da terra. Me perdoem a sinceridade. Vê se dá para comparar, ou equilibrar a balança. Quando Paulo fala que ele era espancado, que durante várias vezes ele apanhou. Olha o que diz, pula para 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Olha o que Paulo fala da vida cristã, querido. Se estão pintando uma igreja aí fora, sem isso aqui, isso é 1 Coríntios 4, 8, foge, porque é macumba, gospel. Viu, querido? Olha só, vê se a sua tradução fala assim: em algumas coisas nós somos atribulados. É em tudo? Então a sua está certíssima. Em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, aleluia. Perplexos, irmão, tem coisa que deixa a gente perplexa, perplexo, estarrecido, mas não desanimados, perseguidos, mas não, aleluia, desamparados, porque ele bem disse: nunca te deixarei, nunca te abandonarei, agindo eu na tua vida, quem impedirá, aleluia. Abatidos, irmão, tem coisa que abate a nossa vida, a nossa alma, mas ele diz: mas nunca destruídos, nunca vão te destruir, meu irmão e minha irmã, porque maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. E aí Paulo diz no versículo 10, trazendo sempre por toda parte, em todo lugar, em qualquer lugar, no corpo, o morrer de Jesus, no nosso corpo, para que a vida de Jesus também se manifeste em nossos corpos. Então o princípio é morrer para viver, obedecer para receber. E se alguém não cumpre esses princípios, a suma e o resumo é: esse tal não é, nunca foi de Cristo. Pode ser que um dia venha a ser, mas a verdade é que nunca o foi de Cristo. Olha o que diz Hebreus 10:34, ele fala da expoliação dos bens que os cristãos retiveram no primeiro século, na igreja primitiva. Porque também vos compadecestes das minhas prisões, e com alegria permitiste o roubo dos vossos bens. Essa tradução fala expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes no céu uma possessão melhor e permanente. O que está acontecendo aqui, pastor? O que está acontecendo aqui, que a perseguição à igreja foi avassaladora, foi destruidora. As pessoas chegavam, aquela turma que não vendeu a sua propriedade e depositou no pé dos apóstolos, que era muito melhor fazer isso do que reter. Aquela turma que não vendeu, ficou sem nada para vender. Porque a perseguição foi atroz. E as pessoas entravam, o governo entrava e saqueava e arrancavam tudo e chutava a pessoa da casa. E sabe como é que as pessoas saíram das suas próprias casas, quitadas, pagas? Muitas delas? Felizes. Alegres.
Irmão, Jesus fala nas bem-aventuranças que é para a gente se alegrar quando mentim disserem todo mal contra nós. Ele fala assim, se regozije e se alegre. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, olha para mim. O crente meia boca nunca vai se alegrar com isso. Nunca! É impossível! It's impossible! Se alegrar com uma casa ser arrancada. O governo, imagina, vou falar ontem porque há poder na palavra. Mas se acontecer, o que a gente pode fazer? Entra um governo marxista na América, na próxima eleição. E a meta do governo é o que? Acabar com a igreja, perseguir a igreja. E a nota que sai na imprensa é todos aqueles que têm uma Bíblia dentro de casa serão arrancados das suas casas. Terão a expoliação dos seus bens, ou seja, ficarão sem suas casas. Eu vou querer saber se eu vou na sua casa fazer um culto lá, se vai ter Bíblia. E não vale no celular não, filho. Vai ter que ser assim, ao vivo e a cores. Cópia não, papel. E a Bíblia fala que eles receberam a expoliação dos seus bens alegres. Sabe por quê, querido? Porque a luz de Jesus brilhava sobre eles. E o Senhor diz na sua palavra em Mateus 5, deixe a vossa luz brilhar diante dos homens. Deixe ela brilhar, querido. A sua luz tem brilhado no seu trabalho? A luz que você carrega dentro de você, que é Jesus, tem brilhado na sua escola, na sua faculdade, no seu lar, com o seu carrinho dirigindo, o seu Calhambeque, Bibi? A luz de Jesus tem brilhado na sua vida, onde quer que você passe. Jesus deu uma ordem, deixa a sua luz brilhar diante dos homens. O que falar de Moisés, também em Hebreus, quando a Bíblia diz que Moisés preferiu sofrer por causa do Senhor Jesus, do que por algum tempo, Hebreus 11, 26, do que por algum tempo ter o gozo, a alegria do pecado, as riquezas do Egito, os tesouros do Egito, porque assim como o povo de Deus, que visava a futura glória, a possessão futura, a mesma palavra se aplica a Moisés, que pensava na glória futura, na recompensa futura, no galardão futuro. E hoje nós estamos vendo uma igreja egoísta, uma igreja egocêntrica, que o futuro é aqui e agora. É o recebe, ganha, Deus te ama, Deus vai te dar a melhor vitória, vai te dar o melhor dessa terra, Deus preparou o melhor para você, enquanto a Bíblia diz que você em tudo vai ser atribulado, enquanto que a Bíblia diz que você vai ser perseguido, enquanto que a Bíblia diz que você vai ficar perplexo muitas das vezes com o que você vai ver e ouvir. Jesus, gente, imagina Jesus hoje entrando dessas megas igrejas. Coloca por favor, Diniz, Mateus 6:19, Mateus 6:19, 21. A pastora hoje falou sobre algo parecido. Eu falei, louvado seja Deus. A canção que vocês cantaram. Agora olha o que diz Jesus. Imagina hoje Jesus entrando. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Um dia eu usava terno e gravata, frequentemente. Aí um dia eu fui numa igreja com um terno bom, um sapato bom, uma pasta boa, e eu sentei do lado de uma turma que eu tive vergonha com a roupa que eu estava, porque eu acho que eu não servia nem para ser faxineiro da igreja. Estou falando de terno de $10.000, sapato de $1.500, pasta de $3.000. E aí, querido, eu te pergunto, para quê? Aquela pastorada toda sentada aqui na frente, e eu lá, eu estava assim, Jesus, o que eu estou fazendo aqui, Jesus?
isso aqui não é minha praia não. Eu quero ir para o Calvário, o Senhor me chama para a cruz. O Senhor não me chama para conquistar nada nessa terra. Qual foi a canção que vocês falaram, ou que a pastora falou sobre o quê? Trabalhai pela comida que não perece. E quantos são os púlpitos que estão trabalhando para a comida que perece? Em favor dela. E aí imagina Jesus hoje entrando como agente secreto do Pai, disfarçado, óculos escuros, ninguém reconhece ele. Aí Jesus pega o microfone, Shalom. Eu sei que muitos de nós ia cair para um lado e para o outro, eu não sei se aí, mas eu ia. Por quê, pastor? Porque a voz dele é inconfundível, aleluia. Mas ia ter uma turma que não entendeu Shalom. Por quê, pastor? Porque carne não entende as coisas do Espírito. Os espirituais, os que andam no Espírito, discernem as coisas espirituais. Jesus ia falar Shalom, uma turma ia cair, a outra não entender nada. Esse povo está doido. Aí Jesus ia falar assim, ele aqui, com o microfone na mão. Não ajunteis tesouro na terra. Aí se eu tivesse aqui do lado dele, eu só ia ver a cutucada de alguma esposa no marido, assim na costela. O marido, fala para o pastor Geraldo não trazer mais esse pastor, esse pregador. Eu saí lá do Brasil para juntar tesouro. Esse homem está querendo jogar farofa na minha empada. Ele está pensando que ele é o quê? Vou pedir para o pastor nunca mais deixar esse homem entrar para pregar o evangelho. Porque eu quero juntar a minha casa, eu quero pagar minhas coisas. Escuta, querido. Não ajunteis tesouro na terra, Jesus dizendo. Onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Aí ele dá uma ordem, um mandamento. Mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Por quê, querido? Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Jesus põe o microfone, desce. E assim como foi no caminho de Emaús, quando ele olharam, cadê ele? Ele tinha saído. E aí, irmão? A pergunta que fica para mim e para você é importantíssima. Por isso eu quero a sua total atenção. Você é ou não é? Você é discípulo de Jesus ou não é? Nós somos ou não somos, de fato e de verdade? Por que isso é importante, pastor? Porque isso aqui é muitíssimo importante. Porque dependendo da resposta que eu der para essa indagação, eu posso passar a minha eternidade no fogo eterno. Ou dependendo da resposta que eu der para essa pergunta, eu posso passar na vida eterna com Deus. Então essa pergunta é importantíssima para as nossas vidas. Para a gente refletir realmente onde é que está sendo construída a nossa casa. É na rocha, que é Jesus, ou na areia, que é o mundo e as religiões da face da terra? Não me responda, guarda para você e para Deus. Mas imagine Jesus entrando hoje e pregando isso nos púlpitos. Segundo ensinamento que a gente aprende com Lucas 9:59. Disse a outro, Jesus deu uma ordem, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Mas Jesus lhe observou, deixa os mortos enterrar os mortos, porém tu anuncia o quê? O evangelho, a palavra. Anuncia o quê? O mandamento, as leis de Deus, os ensinamentos. O que Jesus está ensinando, querido, é simples e é fato. Deixa os mortos espirituais enterrar os mortos físicos. Você vai e anuncia o evangelho. Você vai e prega o evangelho. 2 Timóteo 4, Paulo fala, prega a palavra, insta a tempo e a fora de tempo. Por quê, pastor? Porque haverá um tempo, e eu creio que esse é o tempo,
que não suportarão a sã doutrina, mas cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças e se recusarão a dar ouvido à verdade de Deus, a verdade do evangelho, da palavra. Então as pessoas iam recusar ouvir a palavra, iam procurar mestres, pastores, que iam pregar aquilo que elas querem ouvir, e não a verdade do evangelho, da porta estreita, do caminho apertado, que poucos vão passar, e Jesus deu uma recomendação final. Você tem que se esforçar, meu filho. Se você quiser entrar, você vai ter que se esforçar. A recomendação quarta é muito séria. Caminho estreito, apertado, poucos vão passar, e ele disse: esforça para você passar. Porque muitos vão procurar a porta larga, o caminho espaçoso, que conduz para a perdição. E ele disse: são muitos os que entram por ela. Não são poucos. Jesus disse em Apocalipse 3:1, na parte B: você tem nome que vive, mas você está morto. Jesus está falando de mortos espirituais e mortos físicos. Ninguém sabe falar e afirmar se aquele homem já estava morto para ser enterrado, ou se ele estava com uma doença terminal. E Jesus já pega esse exemplo propositalmente, para mostrar que a coisa mais importante para um filho solteiro, que é o seu pai, ele não pode ser maior do que Jesus. Todo filho que ama Jesus, o pai está em segundo, a mãe está em segundo, os irmãos estão em terceiro, e assim vai a ordem. Jesus disse: conheça as tuas obras, a parte B do versículo, que tem nome que vive, mas você está morto. O que Jesus está querendo dizer? Jesus está falando exatamente do evangelho, da palavra. Mortos nos delitos e pecados. Porque o salário do pecado é a morte, gente. Mas o dom gratuito de Deus é o que? A vida eterna em Cristo Jesus. E por que Jesus está dizendo para esse homem: vai e prega? Porque Jesus sabia que naquela geração, assim como nessa geração, Deus tem pressa. E o tempo é o seu pior inimigo. O diabo tem roubado o tempo das pessoas. O diabo tem roubado, e as pessoas não estão entendendo, que ele tem conseguido estrategicamente roubar aquilo que é mais importante na sua vida: seu tempo com Deus. E eu pergunto para você: quanto vale um minuto para alguém que vai perder o filho agora, sendo sequestrado e levado para o tráfico sexual, se há um minuto antes ele chegasse na casa e salvasse o filho do traficante? Quanto vale um minuto para um filho que vai ser atropelado e vai ser morto instantaneamente por um trator, por um caminhão, por um ônibus? Quase que eu já fui atropelado com 7 anos por um trator. Se não fosse minha tia, eu estava morto. Quanto vale um minuto? Quanto vale um minuto para uma esposa que vai ser estuprada, violentada, e o marido chega em casa antes e salva a esposa, e salva a filha? Quanto vale um minuto? O que Jesus está dizendo é: me prioriza, prioriza a minha palavra, prioriza o meu reino. Deixe os mortos sepultarem os mortos, deixe os mortos espirituais que não me obedecem seguirem os mortos e enterrarem os mortos físicos. Quanto vale um minuto de Deus na sua vida com a porta fechada, e o Pai que te vê em secreto te recompensará? Valores contrários à palavra, valores anticristo, antideus. E Jesus já bem ensinava a palavra, e ele dizia, e as pessoas respondiam: quem pode suportar duro esse discurso? E abandonava Jesus, e deixava Jesus, porque Jesus pecava? Não, porque Jesus pregava a verdade, porque Jesus pregava o evangelho da cruz. E as pessoas não queriam ele, as pessoas queriam o evangelho light,
o evangelho da porta larga, o evangelho do confortalismo, o evangelho das luzes, o evangelho da performance, o evangelho do estrelismo, desde a época de Jesus, irmão, e não seguiram a Jesus. Quanto vale um minuto da sua vida com o seu cônjuge, dentro do seu lar, adorando a Deus, ensinando para o teu filho, ensinando para a tua filha, pegando ela e dizendo: minha filha, me alegrei quando me disseram, vamos à casa de Deus, o que te falta na tua vida é Jesus, minha filha, e eu vou te ensinar o caminho, porque é eu, não é o pastor, não é o Beltrão, sou eu, o pai, a mãe, que tem o dever primordial de ensinar o caminho que a criança deve andar. Não é a criança ensinar para o pai ou para a mãe. Quanto vale um minuto da sua vida? Quanto vale um minuto agora aquele que vai pegar um ônibus e vai passar no minuto exato numa bala perdida que vai estraçalhar sua cabeça e seu crânio? Se ele tivesse perdido o ônibus naquele minuto. Porque diz que uma das piores coisas no mundo, no Brasil, é alguém que perde o ônibus um minuto, mas não sabe o livramento que Deus pode estar dando. Um livramento de um assalto, de você entrar naquele minuto errado e os assaltantes virem roubarem você toda. E se você mexer, te dão uma bala na cabeça, uma balaça e você morre. Quanto vale um minuto com Deus nessa terra? Para, igreja, raciocina. O diabo tem roubado o nosso tempo. A igreja primitiva estava junta de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Nós somos melhor que eles? A gente é mais cheio do Espírito Santo que eles? Abra sua Bíblia, capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Aleluia. Capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Louvado seja o teu santo nome, Jesus. Eu quero ler com você esse versículo. Amém, querido? Versículo 42. E o que é que a Bíblia fala que aconteceu? E nos mandou o quê? Pregar o quê? O quê? Pregar o evangelho ao povo. Ele pediu ou mandou? Então mandou, é para obedecer. Mandou pregar o povo o quê? Falar que Deus, Ele é Jesus constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. Então Ele não pediu para pregar. E vale aquele mesmo princípio que eu já ensinei para vocês. Só pode pregar aquele que tem o Espírito Santo de Deus. Quem não tem o Espírito Santo de Deus, não prega. Não adianta falar. Pode ser que amanhã ou hoje vai receber o Espírito Santo, mas Atos 1:8 diz: recebereis o poder do Espírito Santo de Deus e ser-me-eis minhas testemunhas. Só pode ser testemunha de Jesus quem tem o Espírito Santo de Deus. Olha o que diz Atos, capítulo 20, versículo 29. Olha esse versículo, que coisa séria. Olha o que Paulo já estava avisando na época dele. Agora, só para lembrar os irmãos, já passou quase 2000 anos da palavra de Paulo. Porque eu bem sei sobre isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos vorazes, lobos cruéis nessa tradução, que não vão poupar o rebanho de Deus. Presta atenção, fica no 29 comigo. Ele está ensinando algumas coisas sérias. Primeiro, eu vou partir, eu não vou ficar para semente nessa terra. Vocês têm que entender o evangelho, vocês têm que ser
crescido na fé. Vocês não podem ser bebê, tomar leite o resto da vida. Vocês têm que ser uma mulher de Deus. Ele está ensinando. Por quê? Porque após a minha partida, vão entrar no meio de vós, ou vão aparecer, ou vão surgir lobos vorazes que não pouparão o rebanho de Deus. Versículo 30. Olha que coisa séria. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Peraí. Vou tirar meu celular aqui, que é quando o Espírito Santo começa, fica aqui quietinho. Eu quero que você coloque um zoom nesse versículo. O que é que Paulo está ensinando? Ele está ensinando que entre a igreja mesmo, dentro da igreja, vai se levantar pessoas quebrando o princípio da autoridade do pastor, do apóstolo, e vão levar as pessoas não para Jesus, vão atrair elas para elas. É o espírito de Absalão. Não vota nele, vota em mim, porque eu sou bom. É o espírito de deputado federal. Não, o pastor não vale nada. Quem vale sou eu, o bom sou eu. O meu pai Davi não vale nada. Meu pai beijava, vocês beijavam a mão dele, vem cá, eu vou dar um beijo em vocês. Para ganhar o coração dos homens. E quebrar o princípio da autoridade que Deus instituiu dentro da igreja. Uns ele levantou como pastores, ele levantou. Ele separou. Para quê? Para até as pessoas. Como é que você distingue? Mas pastor, como é que alguém vai falar uma coisa perversa se está atraindo as pessoas para ela? É porque você precisa entender que a coisa perversa é contra Deus, contra a igreja. Não é para as pessoas. Ele vai engodar as almas das pessoas, vai atrair aquele palavrinha, conversa suave, aquela conversinha que parece que é, mas que na verdade não é. Porque em vez de aproximar a pessoa para Deus, está aproximando a dela. Fica dependente, fica escravizada, não pode fazer nada, porque é escravo do líder. Aí entra para o outro extremo. Se existe um extremo que é rebelde, que rebela-se, aí entra no outro extremo de endeusamento de líder. Olha o versículo 31. Eu nem ia dar esse versículo não, viu, amado? O Espírito Santo mandou dar agora. Portanto, vigiai. Como é que você vai suportar esses dias maus, ficar livre dos maus obreiros, dos apóstolos disfarçados? Vigiando. Guarda o que você tem para ninguém roubar a tua coroa. Não é vigiar a vida do irmão não, querido. É vigiar a tua vida. Para de vigiar a vida do teu filho, da tua esposa, do teu cônjuge. Para de vigiar a vida do seu patrão, seja quem quer que seja. Começa a vigiar a tua vida. Guarda o que você tem para ninguém roubar, porque se tem a possibilidade de roubar, tem a possibilidade de você ficar sem. Vigia. Lembrando-vos que durante 3 anos não parei, não cessei, noite e dia, de vos admoestar com lágrimas a cada um de vós. E aqui eu quero parafrasear Paulo, 2 Coríntios 3:8, que Paulo fala assim: eu tenho por vocês que assim como a serpente enganou a Eva, vocês sejam enganados pela simplicidade que há no Evangelho de Jesus Cristo. Quantas são as pessoas que não querem saber de igreja mais, que estão desigrejados? Quantas são as pessoas que já caíram no engodo, naufragaram na fé e não sabem? E vale aquele mesmo princípio que nós já aprendemos. O Senhor é o único que despede alguém, é o único chefe que despede alguém e a pessoa ainda continua trabalhando para ele sem saber que já foi despedida. Porque os dons são irrevogáveis. O cara prega na carne, o cara evangeliza na carne, o cara canta na carne, o cara toca na carne. E Jesus está do lado de fora assim: eu não te conheço. Eu não sei quem você é. E Paulo durante não foi 3 meses. Irmãos, imagina se a gente tivesse que 3 meses de intensivão, 24 de manhã e à noite. Mas não foi 3 meses, foi 3 anos. E a igreja hoje quer viver, sabe como? Cada um por si, Deus para todos. Aliás, Deus é amor. Deus não vai julgar ninguém, porque Ele ama todo mundo. Não vai jogar ninguém no inferno. Essa é a filosofia da nossa geração, não se engana não, querido. Que a Bíblia diz que a sabedoria do mundo é o quê? Animal, demoníaca, terrena. Escuta, querido. A suma que Jesus está ensinando é:
proclama primeiro o verdadeiro evangelho. E essa ação tem que ser imediata e respondida na hora. Ah, pastor, não vai dar. Ah, pastor, não consigo. Ah, pastor, Irmão, tem alguma coisa séria com essas respostas. Que está implicando na sua salvação. Na verdade, querido, este homem usa o pai como desculpa para não servir a Jesus. E se eu fosse perguntar para muitas pessoas, qual é a sua desculpa para você servir Jesus? Para você estar próximo do Senhor. Muita gente ia falar, meu part-time, meu overtime, meu intertime, meu esfriar, meu capetime, tantos anos do inferno. Muita gente ia fingir que não ouviu a pergunta. Muita gente ia fazer dessa pergunta um crente pá, pegou a palavra, jogou para o lado. Ai, por que fulano está aqui, gente? Está aqui ouvindo essa palavra, ele converter. Mas está na mesma página. E a gente tem que ser crente rodo. Puxar a palavra, não, essa é para mim. Eu sabia que eu ia estar aqui hoje. É o único momento da sua vida que você tem que ser egoísta e pode ser egoísta. Você tem que se pregar para você, guardar ela e fazer como salmista, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Agora a pergunta que eu faço para você é, será que esse homem que foi se enterrar o pai dele, será que ele está feliz no lugar que ele está? Será que ele está satisfeito? Será que vale a pena ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Será que a escolha que ele fez de priorizar a família dele e não Jesus, será que ele está satisfeito hoje? Alguns 2000 anos se passaram. E onde ele está, será que ele está feliz? Escuta o que eu vou dizer para você. Há um custo bem alto para você servir a Cristo. E esse custo é tudo. I'm so sorry. Não vim aqui te enganar. Pregação boa é quando você sai igual o pastor Luiz fala, Hermínio. Quando você sai daqui triste com você, fala, cara, eu sou uma miséria, mas Jesus é tudo na minha vida. Ele é o alfa e ele é o ômega. Eu vou fazer igual o Paulo, vou esmurrar o meu próprio corpo e o reduzir à escravidão, para que eu preguei a muitos não venha se tornar desqualificado para a salvação. Há um custo bem alto para servir a Cristo. E o custo é tudo. Totalmente rendido ao Senhor. Há uma ordem a ser cumprida, irmãos, não é um pedido, é um mandamento. Lucas 9:2, o Senhor deu uma ordem para os discípulos. Não foi um pedido, foi um mandamento, presta atenção. E os enviou a pregar o reino de Deus. Pregar o quê? Coach. Alta ajuda, não é ajuda do alto mais. É coach. Derrubando Colossenses 2, que fala pensar nas coisas do alto, buscar nas coisas do alto. Não, o cara começa a pensar que eu tenho que me dar bem na minha empresa, eu tenho que me dar bem nos meus negócios, eu tenho que estar bem no meu trabalho, eu tenho que me dar bem na minha casa, eu tenho que... E entender, querido, essa mentira que ele está vivendo, esse engano, esse engodo do diabo. Entender que aquele que não perder sua vida, de maneira alguma vai salvá-la. Não há como ser salvo. Jesus em Marcos 16:15 ele disse, ide pregai o evangelho. Ele não disse assim, olha, se você tiver tempo, irmãos, o ide de Jesus é vá, go. Não é se você sentir no coração, eu tenho falado isso aqui há anos, irmãos. Prega a palavra, o evangelho a toda criatura. Irmão, tem gente que é tão doida para Jesus, que imagina se aqui tivesse um cachorrinho, ele está pregando, arrepende, salva porque você é criatura. Passa no zoológico e só vai achando que ele é doido. Olha, Leão, converte aí, negão, porque o bicho vai pegar pro seu lado, se você não converter, hein. Passa lá, vê o crocodilão, saca essa cauda aí, meu filho, o inferno vai te comer vivinho. Por quê, querido? Porque ele entendeu, querido. Sabe de uma coisa? Sabe que eu tenho um desejo pessoal? Um desejo pessoal que eu tenho como pastor, como líder de uma igreja de Cristo. Eu queria te ver fanático, loucamente por Jesus.
doente por Jesus. A minha vontade, na verdade, é que você morra. Não sei se você sabia disso. Para que Ele viva em você. Para que Ele reine em você. Para que Ele seja o teu Senhor e o teu Salvador, consequentemente. Porque Ele só pode ser Salvador de alguém quando Ele é Senhor. Tem gente que está querendo Jesus como Salvador, mas é impossível Ele ser o Salvador se primeiro Ele não for o Senhor da vida de alguém. Terceiro ensinamento dessa palavra de Lucas 9. Quem amar a sua família mais do que a Deus, não será digno naquele dia. Se a sua prioridade é a sua família na América, você precisa rever os seus conceitos, seus pensamentos, seus valores, porque no céu ninguém vai entrar assim, eu te garanto, 110% de certeza e convicção cristã. Veja bem, versículo 61 de Lucas 9. Disse também outro, só foi gente dando descartada, enquanto a gente estava querendo largar a porta, Jesus só foi estreitando a porta. Senhor, eu te seguirei. Jesus, eu entendi, nossa, o Senhor é o cara, mas deixa-me me despedir primeiro dos que estão na minha casa. Irmão, peraí, será que eu entendi direito aqui? Será que eu li certo? Você compreendeu também certo? O cara encontrou com Jesus. Jesus está aqui, pregando o Evangelho, ensinando as verdades de Deus. Aí o cara entendeu que Ele é o único caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. E chega para Jesus e fala assim: Jesus, o Senhor é o cara, mas me dá só um minutinho, que eu vou lá na minha casa e vou despedir-dos da minha família e depois eu volto. Duas coisas eu quero te ensinar. Procrastinação com Deus não funciona. A Bíblia diz: hoje se ouvir a minha voz, não endureçar os vossos corações. Não é amanhã, hoje. Quem é que te avisou que nessa caminhada de 3 dias, você não ia morrer, você não ia ser assaltado, você não ia perder a sua vida, você não ia cair num abismo e você não ia me seguir? Quem é que vai te falar, meu amigo, aonde que eu voltar? Porque na minha época não tinha GPS, celular, não tinha nem telegrama para a pessoa saber onde que a pessoa estava. Então Jesus falou assim: meu amigo, a prioridade sou eu. Olha o que ele diz em Mateus 10, 37. Olha isso aqui, irmão, que coisa séria. Mas Jesus disse: quem amar o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Presta atenção. Jesus não está falando assim, quem não amar pai e mãe. Ele está falando para você amar seu pai, ou você amar sua mãe. Você só não pode amar sua mãe e seu pai mais do que Jesus. Pastor, como é que eu sei que eu amo meu pai mais do que a minha mãe? Quando a palavra do seu pai e da sua mãe for superior à de Jesus. É simples, é fato. Ele continua dizendo: e quem amar o seu filho ou a sua filha, e agora tocou nos nossos bebelô, né? Mais do que a mim, não é digno de mim. Põe um ponto e olha para cá. Imagina se eu pegar a Lisa aqui, colocá-la aqui na frente. Multiplicar o amor que esse casal tem por ela. 55 vezes mais, 55 filhos. Essas 56 filhas, perto de Jesus, a balança tem que ficar assim, porque Jesus tem que estar aqui. Não pode estar aqui, e muito menos aqui. A balança sempre tem que pender para o lado do Senhor, para buscar glória, para buscar as coisas lá do alto. Porque o pastor só errou, não, é assim com Deus, gente. Não é as coisas aqui de baixo, é aqui do alto. A balança tem que pender para o lado mais alto de Jesus.
é buscar as coisas do alto. E ele já passa a espada dizendo que ninguém que amar pai, mãe, filho ou filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não tomar a sua cruz e não me seguir não é digno de mim. Por quê, querido? Porque se você seguir a Jesus sem a cruz de Jesus, você nunca vai entender quem é Jesus. Você vai viver um evangelho ralo, mesquinho, egoísta, avarento. Você vai brincar de um evangelho de faz de conta que você é salva, faz de conta que você é salvo, faz de conta que seu nome está escrito no livro da vida, faz de conta que você vai no céu. Enquanto o diabo está gritando aos ouvidos, vai nessa tua força, que eu sou contigo, campeão. O sangue de Jesus tem poder na minha vida, na sua vida, meu irmão. Versículo 39. Quem não achar a sua vida, quem achar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por minha causa, por amor de mim, por amor do evangelho, esse vai salvá-la. Mas e quem não perder? Não vai salvar. Ele está explicando, gente. Pastor, quando é que eu perco a minha vida? Quando você dá o controle da tua vida para Ele. Quando você pega as rédeas do teu coração e fala: Jesus, cansei de dar murro em ponta de faca a minha vida inteira. Eu cansei um dia, igreja. Cansei de ser eu. Porque para Ele ser na minha vida, eu tenho que cansar de ser eu e tomar a minha cruz. Perder a minha vida. Perder os meus sonhos, meus projetos, minhas realizações pessoais. O que passar disso é procedência do Satanás, querido. Você está entendendo, querido? Ele diz, tem que perder. Mas acontece que tem um monte de gente que quer seguir Jesus sem cruz. E aí se decepciona com a igreja, se decepciona com a religião evangélica, se decepciona com os homens. Por quê? Porque não entendeu que para seguir Jesus tem que ter cruz. Porque quando você está na cruz, vão te esbofetear e você vai falar: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Quando você está na cruz, vão cuspir na sua cara, vão te furar, e você vai dizer: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Quando você está na cruz, você só tem um desejo: o Pai. Quando você está na terra, você deseja o teu pai, tua mãe, teu filho, tua esposa, teu namorado, tua namorada, teu papagaio, teu periquito. Menos Deus. Mateus 19, 29. Eu quero ler esse versículo com você. Mateus capítulo 19, versículo 29. Olha que a Bíblia diz. E todo aquele, olha isso aqui, gente. Todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porque muitos serão os últimos, e muitos últimos serão os primeiros. Pastor, eu confesso que eu nunca entendi esse versículo. Eu acredito, muitos possam falar isso. Afinal de contas, Deus condena o divórcio. Deus abomina o divórcio. E aqui Jesus está falando que quem deixar casa, terras, pai, mãe, filho, esposa, vai herdar a vida eterna e vai ganhar muitos outros. Eu explico para você, querido. Imagina agora, você que foi pregar o evangelho, com essa barbinha lá na Síria, e vão achar que você é muçulmano, mas você vai levar o evangelho, e você prega para um muçulmano, que ele sabe, que se ele continuar vivo na casa dele, da mãe dele, do pai dele, ele vai ser esquartejado, degolado vivo. Então, por causa de Jesus, ele deixa pai, mãe, esposa,
terras, filhos, e vem para a América. Quando ele entra nessa porta, ele ganha uma nova família. Vocês estão entendendo, querido? Olha o preço para seguir Jesus, gente. Jesus não está falando assim, eu vou dar um jeitinho brasileiro para você ficar aí, bonzinho. Não, querido. Vai ter que vazar. Vai ter que atravessar o Pacífico, o Atlântico, seja o que for. Mas vai herdar a vida eterna. Lembra que eu disse para você seguir Jesus vai custar a sua vida. Vai custar tudo na sua vida. E aí vale uma lição para você, querido. Ainda que 1000 à tua esquerda estejam vivendo outro evangelho, 10.000 à tua direita estejam tudo morno, você não pode ser atingido. Você tem que se guardar santo, puro. O que é que Jesus requer de nós, querido? Dedicação total, irrestrita a Ele, somente a Ele, disposto a abandonar tudo e deixar tudo por causa dEle. Senão, nunca vai ter Ele. Eu vou repetir, nunca vai ter Ele. Nunca, jamais, never. Vou botar uma cerejinha no bolo, posso? Terminando já. Vou ler uma frase do Paul Washer para você. Presta muita atenção, se atenha a essas palavras. Servir a Cristo não vai custá-lo vir à frente de uma congregação e levantar a mão, orar um pouco, ou fazer 5 minutos de pregação ou aconselhamento. Servir a Cristo lhe custará tudo, lhe custará toda a sua vida. Jesus prometeu 2 coisas: uma cruz para morrer e uma vida eterna com Ele. Ou Ele é tudo para você, ou Ele não é nada para você. Assinado Paul Washer. Deus me deu essa frase hoje. Essa pregação está pronta desde semana passada. Ou Ele é tudo para mim, para você, ou Ele é nada nas nossas vidas. Nós somos um bando de farsantes, se nós não entendermos isso aqui. Que Ele tem que ter a prioridade na nossa vida. Para terminar, claro, não podia deixar de deixar a palavra para você, de 2 Coríntios 5,15. Que é o suprassumo da fé cristã. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Aí pula para o versículo 17, que é exatamente isso que acontece com quem está morrendo para si mesmo. Aí entra esse versículo: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo, não algumas coisas, eis que tudo, exatamente tudo, tudo se fez novo. Quantos querem isso agora? Quantos entendem da urgência do minuto que o seu vizinho pode baixar o inferno do meu vizinho, e a gente só vai procrastinando eu não quero incomodar o meu patrão, o meu chefe, meu vizinho, o meu amigo, e convidar ele para a Jesus e pregar o evangelho para ele. Quantos querem aceitar esse convite? Dessa renovação espiritual, desse pacto, desse voto que vai fazer com o Senhor, dessa disposição em servir a Deus, de ser tratável, de ser submisso a Deus, de ser servo. Jesus vai dizer para um monte de pessoas: servo mau, negligente,
Mas ele vai dizer para alguns: servo bom e fiel, entra no descanso eterno. Quem quer ser esse servo bom e fiel? Levanta a sua mão. Você que levantou a sua mão, vem aqui, eu quero orar por você. Em nome de Jesus, eu quero orar com você.